te entregam em casa. Pera, eles vendem drink já pronto, coquetel na garrafa, é isso? Também. Aqui, Eu ó. acho que eu sei quem eles são. Se for quem eu tô pensando, eu provei num aeroporto. Aliás, apertei a mão do Como é que é? Valdemar. Costa Valdemar, o Neto. que é o nome? Valdemar Costa Neto. Olha como esse drink funciona. Aí, deixa eu terminar. Aí meu pai, meu filho. Aí começa a querer me orientar o que te perguntar, né? Pai, A minha olha irmã, que a minha irmã maravilha. também, ontem Presente. a minha irmã também, não, você tem que perguntar isso. Eu falei, tá bom. Aí meu pai que falou, Márcio, pergunta pra ela se ela tem alguém como é que ela entrou no jornalismo, se é alguém na família, eu tenho curiosidade de saber disso. Nada, Pai, não. pergunta feita. Poxa, Selmo, como é que eu entrei? Meu Deus, é que vai decepcionar muita gente. tem Porque, problema. na verdade, eu tenho um vídeo. Tem um vídeo meu de, eu acho que eu tinha 9 ou 11 anos. E aí a meu irmão tá perguntando, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falei, política. Ah, política? Por quê? Ah, porque eu queria ajudar os pobres. Mais Essa é a frio. resposta. E só que meu pai é político, aposentado. E eu vi que político honesto no Brasil, já ali já estava claro para mim. Ele não dura muito, ele pode até se eleger uma, duas vezes para uma eleição majoritária ali. A terceira é bem difícil. Mas, acima de tudo, o político tem que ter muito estômago de barata. E eu não tenho. Eu sou bem apolítica naquele sentido de ser política e fazer acordos e Sim, negociações. também não. E não, eu não quero, assim, eu sou, na verdade, eu acho que mais do que isso, eu sou uma pessoa hedonista, não é hedonista, eu sou uma pessoa que tenho baixa tolerância para o desprazer. Então, por exemplo, eu estava ontem, um tempo atrás, eu não quero ficar dando detalhes assim da minha vida que possam me identificar onde eu estou, com quem que eu estou e Tem coisa e tal, problema. mas eu estava num médico e tinha, bom, se a TV tivesse tocando Globo, claro que eu já teria reclamado assim que eu entrasse no consultório. Eu não quero que a gente seja bombardeado com instrumentos de propaganda coletiva e formação de massa em todo lugar que eu vou, né? Então, isso já virou um princípio, assim, se eu entrar no lugar e estiver tocando Globo, eu peço delicadamente para que troquem o canal. Eu sou contra a TV estatal e TV estatal se fingindo de privada De e sendo privada. financiada com meu dinheiro, para mim é imperdoável. Mas, Mas, enfim, mas não era Globo, só que tinha aquele sonzinho. sei. Sabe quando eles não desligam o som? Aí eu penso assim, a minha teoria é péssima, talvez, mas eu fico assim, para que eu tenho que me sujeitar a ouvir essa porcaria, esse barulho, que enquanto ninguém está assistindo a televisão, aí eu não consigo deixar de ir lá e falar, por favor, dá para tirar o Mas você som sabe da qual é a teoria televisão? mas você sabe qual é a teoria da televisão nos consultórios? Qual é? Ai, não me fala. Fica todo mundo parado assistindo, não controla o tempo Não controla o tempo. É. Nossa, ali o tempo estava mais longo por causa daquela porcaria. Mas, enfim, eu estava em boa companhia e deu para a gente conversar. Mas, por exemplo, eu sou muito. Eu também não gosto de música na praia, gente que leva a caixa de som, eu fico possessa, tipo, eu É. fico assim, por que que eu sou obrigada a ouvir a música que esse cara escolheu? Assim, eu não estou fazendo ele ouvir o meu System of a Down, Bach, Toccata e Fuga em D minor, e ele está fazendo eu ouvir a música dele, quando eu queria estar aqui ouvindo o barulho do mar. Sim. Então, tem umas coisinhas assim, mas enfim, Faz a parte. minha escolha do jornalismo foi na fila do... ah, do vestibular. E eu, na verdade, eu estava tão assim, eu estava meio desinteressada, eu acho. Mas aí eu pensei assim, o que que eu gostaria de fazer que não vá me entediar totalmente, assim? Porque eu sempre achei muito... Eu sempre fui fascinada com duas coisas de ciência ali que eu achava que se eu tivesse o cérebro eu iria querer fazer. Uma era neurologia e a outra é física quântica. Mas eu sabia que eu não tinha nem a capacidade intelectual para isso
e muito menos a capacidade psicológica, porque requer muito foco e permanência na mesma coisa, é um aprofundamento. Então eu falei assim, peraí, se eu só tenho, se eu vou passar por essa vida uma vez, já não acredito em reencarnação, já estou falando. Se eu vou passar por essa vida uma vez e eu quero poder abraçar o máximo que eu puder, então eu quero saber um pouco de tudo. De tudo. Em vez de saber muito sobre pouco. E isso também me faz, obviamente, uma especialista em quase nada, né? Então, mas o bom jornalista é exatamente Fala aquele aí, não fala aí, que né? vai Não, atrás dos especialistas e de especialistas variados com posições conflitantes no mesmo assunto. Tá? Mas você tem voltando à questão do tempo, né? Porque você está falando das terapias, das análises que você fez, né? Você está falando que na época você escrevia no Estadão, mas nessa época. Mas então, daí foi como antes de você ir para o Oriente Médio. Foi antes de ir para o Oriente Médio. Inclusive, eu larguei o jornalismo exatamente quando eu tive o maior furo de reportagem da minha vida ali até então, e talvez o maior furo de jornalismo do ano, que foi aquela reportagem sobre o Maluf. Sim. Não sei se você sabe dessa história. Qual delas? Só para voltar para o negócio deixa eu só para dizer como é que eu entrei para terapia ali. É sua. Eu decidi que eu ia, porque caminhar tem sido uma coisa que já é uma terapia para mim, na minha vida. Então, todo lugar que eu moro, eu já escolho morar numa área em que eu possa viver sem pegar um carro. Até porque eu bati o carro 13 vezes. Então, a piada era que... 13 vezes? 13 vezes. 13 vezes? Ai, 13 vezes. Então, mas não se machucou? Eu nunca machuquei, não, e nunca machuquei ninguém. E eu só bati, tu vê, quando era no asfalto, rodovia e no pau, eu não batia, porque era foco total. Mas quando era na cidade, eu ficava olhando assim as coisas, olha aquela placa, olha aquele passarinho, aí, pá, batia sempre atrás de alguém. E uma outra batida mais diferente. Mas daí eu fui eu decidi que eu morava não muito longe do Pacaembu, eu morava nos Jardins, e eu falei, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou caminhar até o Pacaembu. Bom, aí eu achei o Jacó, o terapeuta, eu tinha que fazer terapia mesmo, queria fazer, eu achava que eu precisava. Sim. E o Jacó, o escritório dele, a clínica dele, não sei como é que fala, era do lado do Pacaembu. Eu falei, puta, eu vou virar torcedora de futebol. Vou ficar me preenchendo em todos os âmbitos possíveis. Então, eu vou ser torcedora. Eu sempre achei o futebol, não acho mais, mas eu achava o futebol uma coisa muito importante, porque é o seguinte, na política, se tu for honesto, né, e no jornalismo também, tu vai ver que é impossível tu manter uma lealdade a alguém. Aliás, eu nem gosto da palavra porque eu não acho que isso é lealdade. Mas, lealdade, enfim, é difícil tu te comprometer com uma pessoa, né? Com uma ideia assim, com uma pessoa é quase certo que tu vai te decepcionar. Então, e eu acho que o ser humano precisa de alianças indissolúveis e de amor incondicional. Isso eu acho mesmo, assim. Tu precisa ter a família, ter gente que tu ama, não importa o que aconteça. Eu acho que isso deve ser uma necessidade imbuída geneticamente na gente, assim. Isso eu não quero viajar muito aqui, mas eu acho que deve nos dar uma sensação de perenidade, de eternidade, de não estar nessa vida. Eu não sei, eu acho que, enfim. Então, nessas horas, eu acho que família a família, a dependência, né? Isso tudo tem muito a ver com você, as relações onde você cria dependências. Não é dependência aquela de você depender de alguém. Você depende, né, do carinho de uma pessoa, seria isso que você está falando? Quer dizer, você depende do amor. Não é só isso, não. Eu acho que, por exemplo, por isso que eu acho bom ter um animal, porque é a coisa mais fácil de tu amar incondicionalmente. E eu já até pensei em adotar, enfim, eu acho que o animal te provê com aquele sentimento de mãe,
eu acho que aí que tá. Eu acho que esse é um sentimento essencialmente, né, da mãe e eu imagino que do pai também, Sim. que é amar o filho sobre todas as coisas. E, e talvez por eu não ter sido mãe, né, eu tenho essa necessidade assim. Sim. Mas então, olha, eu falei de amor de mãe e time de futebol, né? Mas o lance do time do Ótimo. futebol é tu poder ser torcedora de algo sem ter que te justificar moralmente. Assim, ó, eu torço para isso, esse é meu time. E na verdade, se tu for pensar, quando tu torce para um time, tu tá torcendo é para tua tribo, porque o time muda, os jogadores, os mesmos caras que eram de um vão para o outro, vão para o time oponente, até o diretor do clube pode mudar, sei lá, mas o treinador, o diretor do clube talvez não, né, mas o treinador, mas eu sentia então a falta de ser uma torcedora. E eu já acho que eu via isso, porque na política eu não era torcedora. Eu, eu não sou uma fanática. Sim. E eu queria ter um pouco da, assim, ó, eu queria poder chorar e gritar e me descabelar de amor por algo que é inexplicável, injustificável, mas não tem nada que o enfraqueça moralmente. Hoje eu já não acho assim. Eu acho que no mundo de apostas, por exemplo, eu já não acredito em mais nada de futebol. Eu não acredito nos resultados. Eu não acredito, eu acho tudo assim. Eu acho que a corrupção se alastrou e se aprofundou na sociedade. E isso é o que vem à tona, né? O que vem à O que vem à tona. Pô, a gente tona, viu o sorteio lá. A falsidade já, a falcatrua na hora do sorteio dos times, e ela foi feita à vista de todos. Tu já viu esse vídeo, né? É chocante. Então, assim, aí eu já acho que quem torce fanaticamente para um time é uma pessoa, aí talvez seja uma outra necessidade humana que eu não tenho, que é a de autoilusão. A de auto-engano. Ela quer ser enganada. Porque a coisa da torcida, enfim, tem muitas explicações sobre a questão do grupo, de se pertencer a um grupo. Isso se espalha, isso espalha em todas as áreas. E na adolescência, um pouco na juventude, e depois isso vai se acalmando.